sobre o mercado agora, porque ele fechou muito bonito. O mercado de cripto fechou nesse domingo extremamente bullish. Então, lembra dos nossos preços lá, que eu tinha a tabelinha, né? Acima de 108 é bullish, acima de 115 mil dólares, extremamente bullish. O Bitcoin ele está sofrendo uma resistência, que é exatamente ali nos 115 mil dólares. Mas eu acredito que, pelo contexto do mercado, é uma questão de tempo até a gente ter um rompimento aí dos 115 mil no Bitcoin. E sucessivamente o mercado de altcoins vai entregar um pouco de alta e uma alta mais forte agora no mês de novembro. Essa semana, final de outubro, vai ter muita coisa importante. Então vai ter divulgação de resultado das empresas lá dos Estados Unidos, reunião do Fed, dia 29, quarta-feira. Provavelmente vamos cortar os juros, né? Tá praticamente confirmado isso pelos dados que vieram. Tem um discurso do Trump, com o encontro do Trump com o Xi Jinping, também vai ser essa semana. E aí, sexta-feira, não sei se vai ter alguma coisa tão relevante na sexta, só deixa eu dar uma olhada aqui, ó. 31 de outubro vai ter dados de PCE, são dados relacionados à inflação. Então, é uma semana que vai ter muita volatilidade, tá? Então, pode ser que a gente tenha altas fortes em um dia e quedas praticamente do mesmo tamanho em outro. Então, podemos ter bastante volatilidade para aqueles que formam liquidez, fazem piscinas de liquidez, podem coletar bastante taxa essa semana, principalmente na quarta-feira, que deve ser um dia com bastante volatilidade. Mas, no geral, pelo contexto do mercado, né, como teve o fechamento aí dessa semana, provavelmente nós vamos ter, de fato, o nosso rally de Natal nesse final de ano. Então, tudo está se alinhando para aquela nossa narrativa. Inclusive, eu fiz um vídeo algum tempo atrás, no início desse mês, sobre o rally de Natal, e tudo está se alinhando para esse rally de Natal acontecer. O rally de Natal costuma ser alta extremamente forte em um curto espaço de tempo, que costuma começar em outubro, aí ela vai para novembro e dezembro, sendo a alta mais forte geralmente no mês de novembro, sucessivamente mês de dezembro. Janeiro, às vezes, tem continuação dessa alta de Natal, mas às vezes a gente já tem uma inversão em alguns ativos de dezembro para janeiro. Então, provavelmente, aquela narrativa que a gente vem falando desde o início do ano deve acontecer, tá? Tudo está se alinhando para isso. Inclusive, depois que saíram os dados do CPI semana passada, aumentou ainda mais a chance de ter um rally de Natal. Então, tudo está muito bonito e perfeito. Agora, basicamente, para aqueles que se posicionaram, fizeram o dever de casa, naquela sexta-feira de manipulação, na sexta retrasada e na sexta passada, que também deu para comprar alguma coisa, é basicamente esperar e ter paciência no mercado cripto, tá? Bitcoin tem essa resistência dos 115 mil dólares, então ele ainda não conseguiu romper a resistência para a gente ficar mais otimista, né? Porque se ele ficar acima de 115, aí é uma questão de tempo até ele romper ali os 126 mil dólares para buscar um topo mais alto, né? E buscar 130, 140, 150, pode chegar até 180, 200 mil dólares, aí não dá para saber o que o mercado pode fazer em 3 meses nessa fase de rally de Natal. No ano passado, tivemos o rally de Natal e foi o período de alta mais forte do mercado de cripto, tá? E isso costuma acontecer de forma frequente, tá? Em cripto, principalmente. Ano passado também o mercado de tecnologia teve um rally de Natal extremamente forte, entregou altas bem fortes também, mas cripto costuma se beneficiar muito nessa fase de final de ano, tá? Então aqui, ó, 2023 a gente teve esse rally também, ó, muito forte. Janeiro também teve a continuação do rally de janeiro a março. Depois o Bitcoin entrou num longo período de acumulação e correção. Final do ano passado, de outubro em diante, o mercado também no mês de novembro foi a alta mais forte. Aí dezembro fez o primeiro topo, janeiro o segundo topo. Aí passamos pelo processo de correção do início do ano. Fizemos compras aqui nessa correção. E aí estamos vivendo um rally. Desde abril estamos num rally. E aí nesses últimos meses, esses últimos 2 meses e meio, o Bitcoin ele ficou muito lateralizado, né? Então ele bateu um topo ali em 123, segundo topo em agosto, corrigiu, aí bateu um terceiro topo em setembro, um outro topo em outubro, aí corrigiu de novo, parecia que ia inverter a tendência depois daquela sexta-feira, muita gente ficou com medo de bear market. Poderia realmente virar para bear market, não virou, né? O mercado ele se manteve acima de 108 e agora a expectativa é
de uma lateralidade essa semana, principalmente, né, com bastante volatilidade, porque tem muita coisa para ter manipulação do institucional, tem muitos dados aí nessa semana. Para novembro, faltam poucos dias aí para novembro, começarmos o nosso rally de Natal mais forte, tá? Mas domingo me deu uma confirmação aí de que, de fato, a chance é muito alta de ter esse rally. Então é basicamente esperar aí. É comprar, esperar e ter paciência. A fase de acumulação está chegando ao fim, então a fase de compra, de fato, em cripto está terminando, né? Em breve a gente vai entrar no período de alta. Obviamente que muita gente só compra quando o ativo está subindo, e aí ela compra caro e geralmente é um risco muito alto. Mas a fase de acumulação está terminando, inclusive o mercado está numa construção forte aqui de um fundo, né? Um fundo de médio prazo. Então teve esse fundo, este outro fundo e este daqui. E agora temos aqui uma resistência super importante, que era uma resistência do passado, que já foi fundo anterior, e agora é uma resistência onde tem sim pressão vendedora. Como a gente tem muita coisa para acontecer essa semana, uma coisa importante é olhar o gráfico de liquidez, tá? Porque a liquidez é uma coisa que manda muito no mercado. E se nós puxarmos aqui o gráfico de liquidez, deixa eu dar uma atualizada nele. Ó, no 24 horas tem liquidez até 110 mil dólares. Vamos pôr no mensal aqui, para dar uma olhada no mensal. Tem liquidez de ambos os lados, ó. Tem tanto aqui embaixo, tem liquidez até 100 mil dólares. Então, em algum cenário onde acontece alguma coisa essa semana, até poderia buscar ali essa região. Mas agora eu não sei se busca, né? Fica mais difícil. Agora que ele passou dos 110 mil, fica mais difícil ele cair lá para 100 mil dólares. Mas tem liquidez, ó, principalmente aqui, ó, entre 102 e 100 mil dólares. Tem bastante liquidez aqui. Só que do outro lado também tem bastante liquidez até mais ou menos 130 mil dólares. O principal ponto de liquidez está ali em 128 mil. Então é uma região também que o institucional vai querer buscar, essa região dos 128 mil dólares. Então tem dos dois lados. Então por isso a gente pode ter muita manipulação, tanto para baixo quanto para cima. Só que eu não acho que o Bitcoin ele vai buscar agora 100 mil dólares. Acho que ficou difícil ele voltar para cá. É possível? É. Não dá para prever o que o mercado vai fazer. Mas a chance é baixa de acontecer. A chance é mais baixa disso acontecer, tá? Suporte principal agora é 110 mil dólares do Bitcoin. Então ele até poderia voltar para cá, fazer um leve recuo para 110 mil, para depois continuar subindo. Se ele vai voltar para lá ou não, não dá para saber, mas agora é um principal suporte, inclusive é uma zona que tem liquidez. Então ele até poderia fazer isso ao longo dessa semana e depois retornar para cá, lateralizar um período, aí virou mês para novembro, aí novembro para frente é alta. Espero que seja assim. Obviamente que tem correção no meio do caminho, né? Mas aqui tá com cara que o mercado vai querer lateralizar antes de fazer um rompimento e continuação de alta. Então, para quem tá no FOMO já, calma que dá tempo ainda de se posicionar, mas a gente tá chegando no final da fase de acumulação, tá? Finalzinho da fase. Agora o suporte principal é 110. Então, para quem pensa em compras, quanto mais próximo de 110, melhor nesse curto prazo. Entrou shortado. Mas ele só lembrou depois que perdeu o dinheiro. Não é hora de se alavancar, porque tem liquidez dos dois lados e a chance de ser liquidado é bem alta. E agora não é bom shortar, não. Quem shortar e quem abrir long no curto prazo provavelmente vai ser liquidado, tá? Só se o seu preço de liquidação estiver muito baixo, né? Para quem abre long e estiver aqui embaixo, aí é muito difícil ser liquidado. Mas para quem shortar nos próximos, principalmente em novembro, vai ser liquidado. Não façam isso. Ó, eu já me posicionei bem, ô Léo. Tenho pouquíssimo, assim, agora não tem muito caixa não, tenho pouco caixa agora. Já me posicionei bem. Caso o Ethereum voltasse para cá, o Bitcoin caísse para 102 mil dólares, aí teria que comprar mais, mas eu já comprei bastante, tá? Agora tem que esperar, basicamente, tem que ter paciência e a gente pode ter ainda quedas aqui no meio do caminho.
Não achar que vai ser uma alta em linha reta. Alguém sabe qual é o depósito mínimo da Quantifury? É $50. Mas tem que esperar 90 dias. Eles só liberam depois de 90 dias. Porque o incentivo dessa recompensa é justamente para a pessoa usar a plataforma, não só depositar, resgatar o dinheiro e abandonar. Eu acho que novembro já tá com cara que novembro vai começar o rally. Ó, quarta-feira, corte de juros. Vai ser um dia de manipulação. Vocês sabem aí como que funciona dia de corte de juros. É muita manipulação de mercado. E geralmente o que acontece naquele dia ele devolve no outro, tá? Então, vamos ter o corte. Isso é bullish. Semana passada teve dados de inflação que vieram abaixo do esperado. Bullish também. Só falta o Bitcoin ficar acima de 115 mil, aí a gente fica extremamente bullish e aí provavelmente a gente vai pegar um bom resultado nesse final de ano, tá? Tanto em Bitcoin, Ethereum, algumas altcoins também estão dando sinal de que em breve vão entregar alta mais forte. O Ethereum é o mais interessante de todos, das maiores aí, mais interessante que Bitcoin, por isso que a gente comprou só Ethereum basicamente, nas correções e não Bitcoin, mas ele tá muito bonito, tá? Esse daqui é topo semanal, ó. 1, 2, 3 topos. Aqui também é topo semanal do ciclo anterior, que também é mensal. Ele tá basicamente numa acumulação. Fez um teste aqui nesses 3 topos anteriores, ó. Nessas últimas 2 semanas. Agora ainda tá muito perto da região de compra, então por isso que eu falei que ainda dá tempo de comprar, só que o prazo e a janela tá acabando, basicamente. A janela de oportunidades está se fechando. E em breve, provavelmente vamos ver o Ethereum rompendo aí os $4.900 e finalmente entrando em uma fase de descoberta de topo histórico nesse fim de ano. Pelo menos a probabilidade é alta. Não quer dizer que vai acontecer, mas o jeito que está a construção aqui de preço do Ethereum é basicamente uma construção de preço para fazer esse rompimento. Inclusive, se a gente puxar aqui, ó, uma coisa que é interessante nos dados on-chain, as reservas de Ethereum dentro das corretoras, elas estão ali super baixas. Mesma coisa que aconteceu com o Bitcoin. O Bitcoin, quando ele passou para um rally mais forte, ó, as reservas estavam caindo cada vez mais, ó, dentro de corretoras. Isso é um bom sinal. Significa que as pessoas estão comprando e segurando. Ou os institucionais estão comprando e segurando. Então, tudo isso é um bom sinal para a gente. Então, isso daqui é o gráfico das reservas de Bitcoin. Ó. Também estão caindo cada vez mais, ó. Inclusive, a gente está num nível mais baixo do que no final do ano passado, quando a gente teve o rally de Natal. E o Ethereum a mesma coisa. De julho para frente, ó, a gente entrou numa acumulação extremamente forte aqui, ó, de Ethereum. Então, o Ethereum está mais escasso nas corretoras, isso é bom sinal. Significa que é mais fácil fazer o preço subir. Essa semana, quarta-feira, reunião do Fed. Quinta-feira, não tem tanta coisa relevante. Tem PIB dos Estados Unidos trimestral, mas é um dado atrasado. Sexta-feira, PCE. Importante, mas já vai ser depois da reunião do Fed, então não... É importante para a próxima, né? Porque uma vez que a gente tem essa, a gente já espera a próxima. A gente já tá olhando a outra daqui 45 dias. Outra coisa importante, ó. Balanço das Big Techs vão sair ao longo dessa semana. Então isso também tem bastante manipulação durante a divulgação de dados. Então a gente pode ver Amazon, Google, Tesla, Microsoft, Apple tendo bastante... Nvidia, né? Tendo bastante oscilação ao longo dessa semana, porque tem divulgação de dados. E cadê aqui, ó? Deixa eu pegar a data. Empresa de tecnologia, presidente Donald Trump, Xi Jinping. Dia 29 de outubro. Cadê? Que dia que é o... Peraí, deixa eu pegar aqui, ó.
Também temos isso aqui para ter mais uma manipulaçãozinha de mercado. Trump e encontro do Xi Jinping. Aí tem uma hora que ele fala que vai ser bom, aí outra hora ele vai falar que não vai acontecer o encontro. Mas e agora tá bem perto de acontecer, vai ser essa semana também. Mais uma coisa pro institucional fazer uma manipulaçãozinha aí. Só que no geral, assim, ó, o mercado já deu todos os sinais de que é basicamente comprar e esperar e não fazer trade curto e não se alavancar, basicamente. Evitem alavancagem e evitem fazer trades de curto prazo, de tentar comprar suporte para vender resistência. Compra suporte e vende resistência. Evitem fazer isso agora porque a chance de perder a alta fazendo isso é muito alta. Até agora poderia funcionar essa estratégia, quando o mercado está lateral. Ficar comprando aqui para vender aqui. Comprar aqui para vender aqui. Agora, quem tentar fazer isso provavelmente vai perder a alta. Principalmente no curto prazo. Ó. Porque eu vi que tem gente tentando fazer isso. Ah, o mercado subiu hoje. Entre ontem e hoje. Aí vende hoje. Vou tentar comprar amanhã em 3.800. Será que ele cai em 3.800? Pode acontecer, mas não é tão provável assim. Mas pode acontecer. Ela vai ficar esperando o mercado cair pra cá. Aí amanhã, depois de amanhã, vem uma barra assim, ó. Ah, ela, vixe, agora eu não vou comprar porque já subiu muito. Aí na outra semana, aí ela perde toda a alta. Porque às vezes no rally de Natal, não tem uma semana de respiro, só a semana de alta. Toda semana uma alta mais forte. Ó, é mais ou menos isso aqui que a gente quer ver, ó. Todo dia o preço subindo cada vez mais, ó. Às vezes tem uma lateralidade, ó, no meio do caminho, mas continua subindo forte. E não tem nenhuma correção para você entrar. E você já perdeu todo o rally. Então a gente quer ver isso daqui, ó, no Ethereum, nesse final de ano. Uma alta desse tipo aqui, ó. Aqui. Ou até mais forte, né? Pode ser até mais forte. Porque esse padrão de agora, aqui, é parecido com este daqui. Então pode ser que a gente esteja em algo equivalente aqui, é essa região, algo equivalente aqui. Obviamente que o valor de mercado do Ethereum aqui era muito menor, né? E nesse período foi a mesma coisa, ó. Agosto, setembro, outubro, novembro começou o rally e ele se estendeu para dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Aqui foram vários meses, tá? Não foi só no final do ano. Mas foi basicamente em um rompimento de topo aqui, ó. Ele tinha feito uma tentativa, outra aqui, não conseguiu. Na terceira ele rompeu. Uma vez que rompeu, aí saiu de $300 para $4.900. 1.500% de alta. Claro que eu não acho que vai acontecer 1.500% de alta agora, mas é mais ou menos a mesma coisa, tá? Bem equivalente. Por isso que tem que só esperar agora. Comprou, esperou. Não faça mais nada. Sem trade, sem se alavancar, só compra e espera.